Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver vendo esse evangelho. E estamos fazendo a gravação para o dia 10 de maio. Feliz Dia das Mães! De 2026, tem que dizer o ano. Feliz Dia das Mães a todas as mães maravilhosas desse planeta maravilhoso. E a Carmen vai começar. E o capítulo é Sede Perfeitos, capítulo 17. E por acaso, né, no Dia das Mães, a gente vai falar sobre o Sede Perfeito, que a gente vai explorar nos próximos minutos. A Carmen vai começar com uma leitura maravilhosa, como sempre. Se preparem, porque hoje está demais. Esse é o Gelson Vieira, eu sou a Carmen Martos. Sejam bem-vindos e feliz Dia das Mães para toda mãezinha, todas as mãezinhas. Vovós, bisavós e tataravós. É verdade. Então vamos fechar os olhos, respirar fundo. Entrar em contato com a sua respiração lenta e profunda. Fonte de vida, consciência e amor que pulsa em tudo. Silenciamos agora não apenas a mente, mas as nossas defesas internas, para que possamos escutar além do que já sabemos. Hoje, diante do convite Sede Perfeitos, não queremos entendê-lo como um destino distante, mas como um movimento vivo dentro de nós. Talvez a perfeição não seja um ponto de chegada, mas um estado de alinhamento. Quando aquilo que pensamos, sentimos e fazemos começa pouco a pouco a caminhar na mesma direção. Pai Divino, quantas vezes buscamos ser melhores, mas ainda nos fragmentamos por dentro. Uma parte quer crescer, a outra resiste, a outra ainda se protege com medo de mudar. Nos ensina, Pai, a integrar essas partes. Não rejeitar o que ainda não está pronto, mas acolher, compreender e transformar com consciência. Que nós possamos perceber que evoluir não é lutar contra quem fomos, mas ampliar quem somos. Nos dê lucidez para reconhecer quando estamos reagindo no automático, presos a velhos padrões. E nos dê coragem para escolher diferente, mesmo que isso nos tire do confortável. Que a nossa busca pela perfeição não nos torne duros nem exigentes demais conosco ou com os outros, mas ao contrário, nos torne mais humanos, mais presentes, mais verdadeiros. E que nós possamos refinar o nosso olhar a ponto de enxergar além das aparências, compreendendo que cada ser está em um ponto único da sua jornada. Senhor, que a perfeição que buscamos seja a do amor, a expansão da consciência que desperta, da alma que se recorda e de que essa alma que se recorda que já carrega em si a centelha do divino. Que possamos honrar essa centelha com escolhas mais conscientes, com atitudes mais alinhadas e com um coração cada vez mais aberto. Assim é e assim está feito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz,
agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Então, hoje é o capítulo mais especial do Evangelho. Ele é um capítulo que eu brinco que para a gente cumprir o capítulo que está no capítulo, a gente vai precisar de 3, 4 séculos para poder chegar onde está lá. E a característica do homem de bem, ele começa falando uma passagem de Jesus que ele diz: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai. E aí a gente fica dizendo, meu Deus, como é que eu vou poder ser perfeito como o vosso Pai, né? Jesus trouxe uma série de ensinamentos que é um guia para a gente seguir, né? Ele dá, por exemplo, perdoar 70 vezes 7, a gente está sendo convidado em toda situação a perdoar, né? Então, essa é a ideia dos vários ensinamentos de Jesus. Ele coloca um objetivo lá na frente para a gente sempre ir seguindo por ele. E aí é explicado que nesse capítulo, na verdade, que Jesus falava de 3 diferentes maneiras do Pai. Ele falava o meu Pai, o vosso Pai e o nosso Pai. Porque teriam 3 entendimentos diferentes como a pessoa entende esse Pai, como ele entende Deus, né? Lá na Antiguidade, no começo, né, os amigos mais selvagens, eles acreditavam que o trovão era o Deus, que o raio era o Deus. À medida que foram conhecendo mais a natureza divina, eles foram compreendendo melhor esse Deus, né? Então, existe aquele Deus rancoroso, o Deus da guerra, né, em que se justificava matar os inimigos, porque esse era o entendimento que tinham do Deus, né? E à medida que a gente vai compreendendo e vai evoluindo, essa compreensão de Deus se alarga, mas ainda é a nossa compreensão de Deus. Então, quando Jesus falava com os discípulos e nas palavras dele, ele falava o vosso Deus, era o Deus que cada um conseguia abarcar e entender. Quando ele dizia o meu Deus, era aquela compreensão infinita que ele tinha de Deus, das mais incríveis possibilidades e tal. E que a gente não tem, não tinha e continua não tendo a dimensão, o entendimento da dimensão da grandiosidade desse Deus, né? É verdade. E quando ele dizia nosso Pai, era um entendimento do Pai que Jesus trazia a gente, né, e que se fazia entender, mas compreendendo que cada um tem essa limitação de compreender o Pai. E o nosso grande objetivo é a gente cada vez mais chegar nessa fronteira do que a gente entende de Deus, que quando a gente chega ali, então amar ao próximo, né, é uma forma de chegar a Deus. Quando você chega ao próximo, aí você diz, quem é o meu próximo? Não é só a minha família, não é só quem eu gosto. Você vai expandindo. O próximo também são as pessoas que é o meu inimigo, é a pessoa da vizinhança, até você chegar e compreender que o seu próximo é toda uma humanidade. Então esse sentido de você chegar até um determinado ponto e expandir o seu entendimento e fazer mais, essa é a ideia desse Deus que a gente quer alcançar, essa perfeição que a gente quer alcançar. O que mais que você tem para falar aqui? Não sei, você que separou aí. Tá. Então, assim, dá-se alguns exemplos de como a gente pode fazer esse trabalho de aperfeiçoamento, né? Então, ele fala algumas das coisas assim: amai o vosso inimigo. E a gente tem que entender que é uma maneira muito mais abrangente de falar um inimigo, você ter algum inimigo. Na verdade, é você colocar o mesmo sentimento a tudo aquilo ali que ainda não está preparado e pronto em você. Então, o seu inimigo pode ser um vício que você tem, né? Pode ser alguma coisa que você queira superar, e aquela superação vai ter que ser através da amorosidade, né? Se você quer se tornar uma pessoa que se relacione melhor, você vai ter que fazer isso através de um movimento de amorosidade. Então, voltando para o título, né, do capítulo,
que é sede perfeitos, né? E a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? O que isso quer dizer, na verdade, né? O que perfeito não existe, né? Assim, o ser humano, ele ainda está num processo de aperfeiçoamento, está muito longe de perfeição, porque perfeito só tem um, né? Perfeito. Então, que é isso, né? Quando a gente se dá conta, né, desse capítulo Sede Perfeitos, quais são as expectativas disso, né? O que esse capítulo está querendo dizer para gente? O que eu entendo sede, tente ser a sua melhor versão, né? O melhor que você pode ser, tendo esse espelhamento, né? Tendo essa referência que é do nosso Pai maior, do nosso Pai Criador, de Deus, de Jesus, mas, né, tendo essa referência, como que a gente, que é a referência da perfeição, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para chegar um pouco mais próximo a isso? E quando a gente chega mais próximo, a gente tem uma compreensão melhor, e aí a gente vai fazer o próximo passo disso. Isso, e aí está no trabalho de aperfeiçoamento, aprender cada dia que passa a perdoar, não é? Por exemplo, como você está falando aí, a entender que o outro também está no processo de aperfeiçoamento e que também não é, né? Ainda não está nesse lugar de perfeição. Então, como que a gente pode operar, né, na nossa vida em que a gente consegue entender que cada um está fazendo o que está podendo fazer, não é? É verdade. É a mesma história, imagina um monastério, né, onde os monges estão lá vivenciando a experiência de estar dentro de um monastério, abrindo mão de tanta coisa, se dedicando, né, a busca interna, né, da sua espiritualidade. E imagina, então, um deles cometer uma falha, não é? Perfeitamente compreensível, já que é uma pessoa humana que também comete erros, não é? E aí imagine um outro monge observando isso e julgando esse primeiro, não é? Então, assim, como pode esse monge que já está há tanto tempo se dedicando cometer essa falha? E aí a gente olha, e você, né? Que você também está nesse lugar aprendendo, né? Tentando se melhorar e ainda assim está julgando esse outro que cometeu uma falha. Então, assim, nós todos estamos sujeitos a passar por situações que a gente vai ter a oportunidade de dar uma paradinha do opa. E fazer um ajuste, um acerto. Né? É verdade, porque nesse capítulo mesmo, o homem de bem, ele se pergunta, né, sobre várias coisas. Então, quando a gente está tentando se melhorar, a gente vai para dentro de nós mesmos e a gente se pergunta aquelas atitudes que a gente está tomando. Então, uma das perguntas mais interessantes que o homem de bem, ele se pergunta se fez todo o bem que podia. Então, você imagina que você, no final do seu dia, você se questione, eu fiz todo o bem que eu podia? Fazendo uma pergunta sincera a si mesmo. E aí você vai se lembrar de cada momento do seu dia, você diz ali eu fiz todo o bem que eu podia, ali eu estava presente como eu deveria estar com aquela pessoa, aquela palavra que eu falei com aquela outra pessoa, ela foi todo o bem que podia ser. Isso é uma prática maravilhosa de se fazer no final do dia mesmo, né? Antes de deitar, de fazer uma avaliação assim, de como que foi o meu dia, quais foram as minhas atitudes, o que eu poderia ter melhorado, o que foi bom, o que pode melhorar, não é? É uma avaliação perfeita. Assim, muito e você tem o dia seguinte
para acertar. Para fazer Né? diferente. Então você é alguém que você encontra no seu trabalho, alguém que você encontra onde você mora, aquele dia você diz, puxa vida, hoje eu errei, não usei o opa adequadamente. Então no dia seguinte você vai ter uma nova oportunidade. E aí essa pergunta que é muito simples, mas muito profunda, se você fez todo o bem que você poderia. E às vezes você diz, eu só pude fazer até isso. E aí você pergunta, esse era realmente o seu limite ou você poderia um pouco mais? Né? Uhum. E aí tem uma outra pergunta, que é o seguinte, ele se pergunta se ninguém tem queixa dele, alguma queixa dele, porque não é porque a gente vai estar ouvindo a queixa do outro a nosso respeito, isso é um exercício muito bom para olhar de novo para si e dizer, puxa, alguém falou isto de mim. Ou ela tem razão, ou não tem razão, ou tem alguma razão. Uhum. Tudo isso nos serve de crescimento. Né? Se essa pessoa tem razão, você ouviu e com humildade você olhou e disse, puxa vida, eu agora, obrigado que essa pessoa me lembrou sobre isso, porque eu achava que não era assim. Agora eu olhando essa característica, eu vejo que realmente eu posso estar manifestando isso. Então, esse é um convite também do homem de bem, é você saber se alguém tem alguma queixa contra você. Né? Isso é muito importante. Muito importante. A gente olhar, alguém falou, pode estar totalmente errado. Se ele está totalmente errado, ele diz, puxa, eu tenho consciência que ele está errado. Eu olhei para dentro de mim e vi que ele não tinha razão. Não preciso voltar para aquela pessoa com qualquer tipo de desequilíbrio. Você pode voltar de novo com equilíbrio para poder dizer, puxa, quando você falou isso, eu me senti dessa forma. E por que você acha isso? Né? E com isso você com certeza cresce, não é verdade? Você já está preparada para a surpresa que você ia dar hoje? Você não vai dar uma surpresa no final para as mães? A gente já encerrou falando das coisas mais importantes do A gente falou, e uma outra coisa é que o homem de bem, ele encontra satisfação no benefício que espalha. O dia que você fizer alguma coisa boa e se sentir satisfeito, isso está te dizendo que você está começando a perceber o que o bem faz com a gente. Então, experimente fazer o bem desinteressadamente e dá uma olhadinha no que você sente. Se você gosta, parabéns, continua. E se você não gosta, você pensa no bem que você distribuiu. E aí você começa a fazer, né, começa a perceber mais como fazer o bem. Agora você vai aqui fazer a sua... Bom, então a gente está encerrando o nosso capítulo 17, o Ser de Perfeitos, nesse dia tão especial que é o Dia das Mães. E eu preparei aqui uma homenagem às mães. Então eu convido que você... feche os olhos, respire fundo e pense na sua mãe, estando ela encarnada, estando ela desencarnada. E acessa dentro de você essa conexão com essa mãe que te colocou no mundo. Respira fundo. Senhor da vida, nesse dia em que refletimos sobre o aperfeiçoamento da alma, voltamos também o nosso coração àquelas que foram, para muitos de nós, o primeiro portal do amor na Terra, as mães. Hoje queremos honrar não apenas a mulher que gera um corpo, mas a alma que sustenta, silencia dores, renuncia partes de si e aprende a amar mesmo quando ninguém vê. Abençoa, Senhor, as mães encarnadas, as que acolhem, cuidam, orientam, protegem, as que estiveram presentes nos pequenos detalhes da vida, nos cuidados silenciosos, nas noites sem dormir, nas orações feitas em segredo,
na força que sustentou a família mesmo nos dias difíceis. Honramos as mães amorosas, companheiras, presentes, as que foram um abrigo, conselho, colo e direção. As que deixaram memórias doces em nossos corações e nos ensinaram, através do exemplo, o significado do cuidado e da entrega. E também abraçamos com amor aquelas que, por suas próprias histórias, dores e limitações, não conseguiram expressar o amor da forma que gostariam. Mães que carregavam feridas invisíveis, medos, ausências emocionais e batalhas internas que muitas vezes ninguém conhecia. Porque as mães da terra são humanas e ainda assim, dentro de suas possibilidades, cada uma ofereceu algo de si para que a vida continuasse através de nós. Hoje, escolhemos olhar para além das imperfeições e reconhecer o milagre da vida que chegou até nós através desse ventre sagrado, desse portal divino da criação. Que nós possamos honrar nossas mães, não pela ideia da perfeição, mas pela jornada da alma que aceitaram viver. Pela coragem de manter em um mundo tantas vezes difícil, aprendendo enquanto caminhavam. E hoje, de forma especial, envolvemos em luz e gratidão as mães desencarnadas também. Aquelas que retornaram ao plano espiritual, mas continuam presentes no amor, nesse amor que deixaram tantas lembranças, nos ensinamentos e na energia que toca nossas vidas. Que cada saudade seja envolvida pela paz. E que aqueles que sentem falta de suas mães possam perceber que o amor verdadeiro jamais se perde. Ele apenas continua existindo em outra dimensão. E nessa homenagem, elevamos também o nosso coração à Mãe Maria, símbolo de ternura, de entrega, da compaixão e do amor incondicional. Que sua presença amorosa inspire todas as mães da terra e que seu manto de luz console os corações aflitos, fortaleça as mulheres cansadas e ensine à humanidade a força suave do amor que acolhe sem julgar. E assim é, e assim está feito. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Beijo para minha mãe. E para minha mãezinha também. Tchau, tchau.